Olá, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco sobre Rússia. Há uma série de notícias recentes relativas à Rússia, tanto no contexto da crise ucraniana, da Síria, dos desdobramentos da iniciativa Belt and Road e das relações com a China, mercado internacional de petróleo e gás, e é importante enquadrar esse conjunto de notícias mais recentes numa abordagem sobre o significado geopolítico mais amplo e estratégico destas transformações que estão ocorrendo no sistema internacional e que afetam tanto as percepções de ameaça dos outros atores, quanto a própria importância da Rússia no noticiário e, portanto, da percepção brasileira sobre as atualidades internacionais e como é que isso reverbera na agenda de inteligência estratégica brasileira. É importante partir do princípio de que a posição da Rússia, embora ela continue sendo uma grande potência no sistema internacional, e esse conjunto de notícias a respeito do governo Putin e das participações da Rússia em diferentes teatros regionais, em diferentes crises contemporâneas, é sinal disso. Portanto, a Rússia é uma grande potência, junto com os Estados Unidos, com a China e eventualmente com a própria Índia, mas ela tem uma posição de fragilidade estratégica ou de defensiva estratégica no sistema internacional. Não é? Este é o principal dado da conjuntura, o principal dado que deve informar a avaliação da gente sobre a participação da Rússia na conjuntura internacional. Por que eu digo isso? Hoje a Rússia tem uma população, a Federação Russa tem uma população de 144 milhões de habitantes. Em 1991, quando houve a dissolução da União Soviética, ela tinha uma população de 148 milhões de habitantes. A Rússia, portanto, conseguiu diminuir o ritmo do declínio demográfico, do seu declínio populacional, mas ela é hoje caracterizada por uma situação de envelhecimento relativo e de declínio líquido da população, pelo menos até anos recentes. Com um apoio à imigração, com as políticas de estímulo à natalidade e a melhoria da longevidade da população nos últimos anos, no período de maior crescimento econômico, ela conseguiu diminuir isso. Além de ter, portanto, uma população declinante, a Rússia hoje tem as mesmas fronteiras que ela tinha no século, ela voltou a ter as mesmas fronteiras que ela tinha no século XVII. Né? E, historicamente, embora o território russo seja enorme, né? São mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, 11 fusos horários, né? O maior país do mundo, ela tem duas fragilidades geopolíticas. Né? Ela é bastante vulnerável a ataques vindos do noroeste, né, na planície europeia, e também pelo sudeste, né, no ventre que conecta o núcleo russo à Ásia, né, por meio da Ásia Central. Esses dois corredores foi por onde as grandes invasões aconteceram ao longo da história russa, e hoje elas devem ser pensadas para entendermos a percepção de ameaça que a Rússia tem em relação a, por exemplo, a expansão da OTAN, né, que chega até a Ucrânia e o Báltico e o Cáucaso hoje, e também a percepção de que uma maior presença das outras grandes potências na Ásia Central ela é potencialmente ameaçadora para a segurança russa. Portanto, este é o contexto geopolítico que faz com que toda a política de defesa, toda a ação, né, que é considerada muito assertiva a partir do governo Putin, né, e até ameaçadora para os europeus ou para os interesses americanos, ela é, na verdade, uma ação de defensiva estratégica por parte do Estado russo, né, e isso deve orientar a nossa percepção sobre o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, na Síria, né, e mesmo em relação à Coreia do Norte. A Rússia é fortemente vocal e passou a atuar, né, depois de 2000, nessa década atual, para reverter algumas das perdas que ela sofreu nessas regiões, mas ela não está procurando, digamos assim, ampliar o seu espaço geopolítico ou ser fortemente assertiva na ampliação, né, desses locais, dessas condições de segurança, né, desse buffer de segurança nessas regiões.
Mais recentemente, então, o noticiário nos dá algumas pistas para entendermos a situação atual. No caso da Ucrânia, a partir da anexação da Crimeia em 2014 e das províncias separatistas no leste da Ucrânia, né, em que a Rússia não apenas apoiou, mas atuou, né, de maneira complexa ali, tanto por meio de forças irregulares quanto por apoio logístico e diplomático para aquelas províncias. Nós temos na Ucrânia uma situação de impasse, né, e de congelamento de um conflito em que a manutenção atual do status quo, mesmo sem o reconhecimento diplomático, mesmo com a manutenção das sanções europeias, ela é menos problemática para a Rússia do que para os países europeus que, digamos assim, patrocinaram ou promoveram a derrubada do governo pró-russo na Ucrânia e hoje tem que lidar com uma situação em que as expectativas do governo ucraniano, ou mesmo dos apoiadores mais extremistas do atual governo ucraniano, como o governo da Polônia, não podem se realizar, ou seja, não vai haver uma volta para o status quo antes. A Crimeia não vai voltar a ser ucraniana, o leste da Crimeia, o leste da Ucrânia não vai voltar a ser ucraniano. Então essa é uma situação política de facto. O noticiário mais recente, as declarações muito duras do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, da própria primeira-ministra da Inglaterra, não vão conseguir reverter essa situação. E no caso da Síria, nós temos uma situação ainda mais difícil do ponto de vista daqueles que apoiaram a derrubada do governo Bashar al-Assad na Síria e patrocinaram de alguma maneira a rebelião armada contra o governo depois da Primavera Árabe a partir de 2011. O envolvimento militar da Rússia na Síria a partir de 2015 reverteu fortemente a situação a favor do governo Assad e coloca hoje a possibilidade de negociações de paz num outro contexto. Serão negociações de paz em que o governo sírio e a própria Rússia vão participar como protagonistas fortalecidos relativamente à situação que havia antes da intervenção da Rússia. Nós tivemos um desdobramento importante desse processo com o chamado Acordo de Astana, né, em que a Rússia, o Irã e a Turquia conseguem chegar a algum tipo de acordo independentemente das expectativas americanas e dos aliados, né, e que o fato da Rússia ter apoiado, né, a derrota do governo do califado, né, do Estado Islâmico nas áreas da Síria e do Iraque, coloca de maneira muito mais efetiva do que havia sido previsto, coloca a Rússia numa posição de promotora de uma paz melhor do que aquela que havia sido proposta anteriormente por meio dos acordos de Genebra, né, patrocinados pela ONU. Isto faz com que a posição síria e russa seja, desagrade, né, Israel, a Arábia Saudita, os próprios Estados Unidos, mas por outro lado force a própria Arábia Saudita a chegar a termo com a Rússia em outras questões, como por exemplo a do preço do petróleo no sistema internacional. Estes ganhos diplomáticos, ou pelo menos a posição diplomática atual da Rússia, ela é fortemente dependente, tanto em termos econômicos quanto estratégicos e militares, desta parceria, desta relação com a China, que vem se reconstruindo a partir do Tratado de Cooperação e Amizade assinado em 2001. Como se sabe, a Rússia e a China eram inimigas na fase final da Guerra Fria, mas crescentemente a Rússia vem apoiando a China com expectativas distintas em relação aos resultados dessa parceria, mas a China se torna a principal fiadora da posição russa no sistema internacional e esses três elementos, né, que eu mencionei, a relação com a Coreia do Norte, o acordo aeroespacial e o fornecimento de gás e petróleo, são os indicativos, né, de que esta parceria ela é crucial para a Rússia, sobretudo se pensarmos na situação da segunda vulnerabilidade geopolítica russa, que é a situação na Ásia Central, que depende hoje fortemente dos investimentos em infraestrutura por meio da iniciativa, né, Uma Rota e um Caminho, né, a iniciativa Belt and Road da China na Ásia Central. Bom,
Com tudo isso, eu creio que fica claro que esta situação conjuntural que vivemos hoje, ela é reveladora, né, de uma importância da Rússia para o sistema internacional e para o Brasil também. Muito obrigado e até a próxima.